Olá, Alex aqui e quero compartilhar com você minha visita a Seating Matters. Todo mundo conhece a Seating Matters, eles são como o padrão, mas olha, eles colocaram um belo sinal de boas-vindas e no primeiro minuto eu já estava me conectando com o Ryan. E nós fomos para a reunião da manhã e foi simplesmente fantástica. Começou pontualmente e havia algo muito particular. A mão esquerda estava segurando a mão direita e me disseram que aprenderam isso no Japão porque a mão direita é a mão de luta e você quer cobri-la. Você mostrou que está em um modo amigável. Muito feliz em ver que eles começaram com a segurança em primeiro lugar. Estamos falando de qualquer incidente, acidente, quase acidente, qualquer ferramenta faltando e esse tipo de tópico. Então eles revisariam os membros da equipe. E o dever da fábrica, ver quem está na cozinha, quem fará os banheiros e assim por diante. Depois eles entram no que eu mais amo, que são os vídeos de melhoria. Eles realmente mostram os vídeos e tem a pessoa que colocou o vídeo para discutir sobre ele, compartilhar e trocar. Foi realmente enriquecedor ver o quão capacitada essa equipe está. Adoro o DNA Eles deles. são motivados a desenvolver as pessoas e seus negócios. Eles nunca desistem de fazer melhorias todos os dias. E têm uma mentalidade de servir. Muito rapidamente entendi por que a Seating Matters está no topo das empresas que praticam Lean, porque o líder estava mostrando um vídeo dele fazendo uma melhoria simples, mas não se trata da complexidade, trata-se de mostrar que você se importa, mostrando que você está lá entendendo no campo, no Gemba, o que está acontecendo. Eu acho que é outro lembrete de que o nosso trabalho é melhorar o processo, não apenas fazer o processo. Então, se eu estivesse limpando a cozinha, eu só limparia a cozinha e pronto. Mas eu estou sempre procurando coisas para melhorar o processo de limpeza da cozinha. Então dizemos aqui que somos engenheiros de processos. Não estamos aqui para fazer marketing, estamos aqui para melhorar o processo de marketing. Mas se você tiver uma cadeira de soldagem, estou aqui para melhorar o processo de soldagem, com certeza. É por isso que você tem que colocar a trava no gabarito. É uma mentalidade totalmente diferente. Porque podemos levar as pessoas a cometer erros facilmente. Mas fazer alguém melhorar o processo é uma maneira de pensar totalmente diferente. Então é importante não desperdiçar essa oportunidade. Se você tiver a chance de falar, se você tiver a chance de se aproximar deles e falar sobre algo, sim. Não apenas contar algo ou tentar mostrar algo. É uma chance de ensinar e treinar. Isso. Em seguida, eles continuam com o aprendizado do dia e aqui estavam revisando parte da visão para o crescimento da empresa, seguido pelo reconhecimento, onde destacam algo que alguém fez de incrível na equipe. E esta área de reunião matinal está cheia de princípios, terminologias lean e frases que compõem a cultura que eles têm. Que adotamos. Pode ficar com e isso. Todos eles se transformaram. E eles também criaram algumas de nossas frases a partir deles. 20 vídeos de tripulantes. Foi muito bom. A energia ao seu redor o impulso foi simplesmente. No início havia apenas. Era um grupo muito pequeno. Realmente ótimo. Nós não fizemos apenas um grupo e adicionamos todos nele. Começamos com um grupo pequeno e depois permitimos que as pessoas entrassem. Certo. Então trabalhávamos com 3 pessoas, depois 4, Crescendo depois um pouco 5, orgânico. depois 6. Se não entrar, agora você pode entrar no grupo. É só Então escolher. eles querem que seja assim. Não é como se você tivesse que entrar. É aquela raquete elétrica para moscas. O dia todo, todos os dias, enquanto você está conversando com as pessoas hoje, conversa com todos, você ouvirá que tudo que está no vocabulário delas é o que temos aqui, porque isso está na E cultura. você está ouvindo, Ellison, ela está encarregada das operações, ela é totalmente generosa. E veja, ela me explicou para que servem esses cartões, como isso funciona. Sim, então em toda a nossa fábrica temos esses cartões de melhoria espalhados por toda parte. E a principal razão pela qual os temos é para capturar ideias, então mantido para que a ideia não se perca. Então um maquinista ou um soldador, eu poderia ter uma ideia realmente boa. Pode não ser uma boa ideia, mas sabemos que a primeira ideia capturada pode não ser a melhor ideia, mas é a ideia mais importante. Então é capturar essa ideia, colocá-la em um quadro e depois revisá-la no dia seguinte. Isso é algo que você quer construir você mesmo. Departamento de vendas. O que podemos fazer é Temos ajudado sua com igreja isso ou um durante dos seus todo colegas de equipe ou um dos gerentes podemos ter. Você pode se voluntariar para colocá-lo você mesmo. Então você o mantém e se voluntaria para colocá-lo você mesmo.
Obviamente, eu vou escrever o nome, então serei eu mesmo diretamente e sugerido por Alison. E talvez eu possa obter a aprovação de Ryan se for algo como preciso comprar um novo Máquina MacBook verde Pro. nesta área. E então sinalizaremos fazendo para a isso. melhor pessoa em pesquisar e seguir adiante nisso. Capture uma ideia. Porque algumas das melhores ideias do mundo foram perdidas. Tá? Veja dessa forma. E depois da reunião da manhã, fomos até o piso de produção e fomos para o refeitório, e foi aqui que entendi porque eles estão no nível superior. Eles são... Dê uma olhada, a área de lazer deles é simplesmente Então, fantástica. gostamos de ter brunch de cantina aqui no meio da fábrica como uma cantina. Então aqui está a cantina, aqui está a fabricação. Não há divisões, paredes, ou seja o que for. Gosto disso de propósito para que nossos movimentos estejam vinculados. Está bem. Sim. Achei esta área de primeiros socorros muito organizada, muito única, e o lugar comum e tudo que você precisa saber e precisa, esses materiais estão lá para uma emergência. Eu adoro essas divisórias, elas foram feitas com paletes velhos, não é legal? E é tão óbvio quando as pessoas entendem a importância de um refeitório digno. Vão à Lua, eles entendem que se não conseguirem acertar isso, não conseguirão administrar a empresa corretamente. Temos cadeiras. As cadeiras que estamos cortando hoje na nossa área de laser serão despachadas em 2 dias. Então, Vamos, temos um prazo de 2 dias e meio. para as nossas Uau. cadeiras, que é de 2 dias e meio. Então, Definitivamente há uma ideia de que lidamos com concorrentes. 10 a 12 semanas. Uau, então você está adiantado. Isso foi simplesmente incrível. Entrega 33 vezes mais rápida que a concorrência, certo? E a Alison estava me explicando que eles estão usando um takt time, que é realmente uma sincronização onde cada cadeira sai a cada 30 minutos como o takt time deles. Dessa forma, eles conseguem manter todos no mesmo ritmo e corresponder à produção. Para retirar uma cadeira pela porta a cada 30 minutos. Eles irão variar esse tempo dependendo da carga. Mas realmente só funciona quando se tem uma empresa que consegue ter fluxo. então ontem tivemos 12 e amanhã temos 12. Próxima semana vai aumentar. Então vamos começar com 12. E aí o que fazemos nós Muito legal. Sem superprodução, e eles estão regulando a produção para atender a demanda dos clientes. E eu conheci o Paul, o gerente de melhorias, e ele é muito legal. E basicamente o objetivo dele é ajudar todos a implementar suas ideias. Realmente prático. Isso é só nesta semana. Provavelmente é uma das melhores melhorias que fizemos em 6 meses. Tivemos um problema com a nossa parte traseira, onde o pequeno inserto de metal. Então, não estávamos certos sobre qual maneira colocar isso, através da madeira. Algumas pessoas colocam dessa maneira, mas é muito, muito importante que seja colocado da maneira correta. E nós tínhamos um trabalho padrão, mas ninguém realmente vai para a página 27 e olha para ela. Nós não fazemos isso. Você pode dizer para olhar, mas na realidade isso não acontece. Então colocamos o padrão na própria peça. Agora um círculo significa que você coloca desta forma. E um X significa... X significa que você Dessa tem um T. Daquela maneira. E nada significa que você não faz nada. Uau. Simples. E agora vire-se comigo onde você fez a pergunta. Clique nisso imediatamente, porque estamos no momento certo. Isso significa que o próximo cliente, agora mesmo, que tem problemas, se beneficiará deles em seguida. Isso é apenas... O conceito de usar o mesmo equipamento como a fresadora deles para marcar, mas ao mesmo tempo em que já estão fazendo os furos, é um super conceito. Já vi isso nas cortadoras a laser, aproveitando que a máquina já está cortando ou fresando para marcar o que você precisa estampar. No entanto, uma das principais tarefas que o Paul tem é identificar essas melhorias potenciais que serão revolucionárias e colocá-las como prioridade. Mantivemos Andando pela loja e foi simplesmente incrível. estava tudo limpo. Tudo Em seu estava- lugar, havia fluxo e muitos padrões visuais. Ou o processo de fabricação da cadeira começa bem aqui, 2 dias e meio disso. No início, assim que o pedido chega à fábrica. Então, eles pegaram o sistema Kanban de 2 compartimentos e
Em vez de ter duas, digamos, caixas de plástico, eles têm algumas grandes prateleiras, só com as chapas de metal. Então, há uma e há a segunda. E tudo o que estão fazendo é puxar de uma, fazendo o Kanban acionar os níveis que você precisa de cada uma das chapas de metal e alimentando-o para o próximo. Então sempre há uma reserva, mas é assim que eles controlaram 2 dias e meio de ter os materiais estocados, e eles trabalham realmente próximos aos seus fornecedores. Eles até vêm e aprendem Lean em sua instalação. Eles sempre convidam e eles são uma extensão de suas equipes. 4 anos de idade. Espere. Sim, essa é a coisa grande aqui, total propriedade. Este é meu parceiro. De 4 anos atrás. É por causa da propriedade extrema. Sim, é daí que tiramos a ideia de propriedade total. Né? Nosso seguro acredita que ele possui este mercado, né? Este mercado. Não é meu, não é da empresa, é dele. Então, se ele recebe uma marca, ele está retocando um pouco. Isso é sujo. Algo quero dizer, é brutal. E se outra pessoa usá-lo? Sim, alguém pode usá-lo. Eles têm que deixá-lo melhor do que encontraram, mas se não o fizerem, terão que se justificar para os nossos turistas e ver se podemos lidar com eles lá embaixo. Esse é o meu respeito por Arthur. Eu não vou deixar isso pior do que encontrei. Ele é meu colega e eu vou usar um Uber, usar a cozinha, qualquer coisa que tenha a etiqueta de propriedade total. Eu não vou desrespeitar isso porque pertence ao Arthur. Não a marca, não a empresa. Isso é do Arthur Brasil. Qual foi a mentalidade deste projeto? Então, muitas das áreas da máquina. Enquanto é óbvio que Connor tem posse da sua baia de soldagem, mas quem tem posse da manutenção é ou da prateleira aqui, ou do estacionamento, ou da área da caçamba. Então, a área esquecida é realmente importante. Realmente mudou tudo para nós, sério. Porque simplesmente dizer, você pode cuidar disso? Não é responsabilidade, é posse. Este é o meu atalho. Quantos adesivos você tem na loja? Ou quantos itens? Certo, 100. Eu Ainda não ouvimos nada, mas alcançamos um fosso e entendemos isso. Estamos apenas começando. Esta é uma pessoa. Você nunca verá 2 nomes. Este sou eu aqui, Carson Brook. Nunca vai acontecer. Estou pensando que você pensa, você está pensando que eu. Aí isso é realocado. Nós avaliamos isso com muita frequência. As mudanças, as pessoas se movem. E talvez elas não fossem as melhores pessoas para cuidar dessa área. Então nós apenas realocamos as coisas à medida que avançamos. E geralmente... Então, andando pela loja, vimos o ferro que estava sendo montado e foi tão incrível. Em menos de 1 minuto, ele tinha uma peça para um segundo tipo de peça na fabricação. Simplesmente incrível. E olhe para a forma em U que tudo está realmente fixado para ele não ficar lutando. E tudo se baseava em fazer pequenas melhorias para facilitar a configuração. Tudo estava rotulado, tudo era Poka-yoke para que não pudessem cometer um erro ao colocar a matriz errada, e os programas que eles criaram e sua gestão visual, tudo são pequenas melhorias fazendo com que o SMAT aconteça. Na verdade, colocamos isso nas Vem do corte e entra produto acabado, vai aqui. Você pode colocá-lo lá, certo? Então isso é um armazenamento, sim. Faz só 1 a 2 dias preso, então queremos fazer uma das outras maneiras de liberá-lo. Sim, então as cadeiras deles usam várias peças e antes eles costumavam encomendar tipo 50 ou 100 partes de cada. Agora eles só cortam 1 ou 2 que precisam. Somente 1 ou 2 dias de estoque. Isso é muita economia. E o custo das economias não é o único. O outro é que se houver uma melhoria, eles podem aplicá-la ao novo produto. E também há uma quantidade muito pequena de retrabalho se encontrarem um defeito. Frases que aprendi com o Mark Brown é:
Nosso objetivo é manter o material da forma mais bruta possível. Preferimos ter a chapa metálica em forma de folha. Queremos o tecido no rolo, queremos a madeira compensada em uma folha ou no véu. Preferimos ter o tubo em uma seção na prateleira e cortá-lo apenas quando recebermos um pedido. E a gestão visual usando cores e padronizando para os diferentes pesos dos... As chapas de metal são incríveis. Eles realmente entenderam a padronização e todo mundo está na mesma página. Olha, mais uma vez aqui, as mesmas cores repetitivas durante todo o processo. Você veja como tem pouco desperdício. É incrível. E se você tiver um desperdício maior, como havia uma peça na lixeira, eles vão colocar isso aqui neste carrinho pequeno que fizeram com rodas. E mais uma vez, gestão flexível e muito visual, uma forma de colocar aqueles sinais para continuar entendendo onde você pode encontrar sem dificuldade aquele tamanho de chapa laminada. Então, onde quer que você vá, é tudo igual. A fluxo. Dessa forma, se descontinuarmos esta parte, queremos deixá-la bem aqui. A flexibilidade é um conceito enorme em que focamos muito. E tudo que você vê enquanto anda pela fábrica hoje, você notará que podemos colocar rodas, rodízios, rodízios. Essa é a primeira coisa que fazemos com qualquer peça de maquinário, ferramenta, qualquer coisa. Como tornamos isso flexível? E a razão pela qual queremos isso é porque quando houver necessidade de uma melhoria nisso, porque haverá uma Levaram-me para a área de soldagem, onde conheci o supervisor-chefe, e ele era realmente uma pessoa generosa. E, por sinal, percebi como esta empresa realmente se preocupa com seus funcionários. Eles têm estações, as ferramentas certas, tudo para realizar o trabalho. Esse é um dos nossos caras, o Ned. Ele é o especialista nisso. Sim, isso é brilhante, não precisamos subir lá. Só pensando que você é um ótimo exemplo de fazer um molde, um especialista e de fazer as coisas atrativas. Porque basicamente todas as nossas seções em caixa são cortadas em G&D. Nenhuma peça é mais cortada a laser. O que significa que podemos fazer os gabaritos realmente precisos. Trabalho bem feito. Não há folga alguma. Eu apenas vou pegar a peça cortada da folha disso. Não tem como colocar errado. É a única maneira. Um ótimo primeiro nome todo dia. Então, claro, adicione uma abraçadeira. Assim, apenas o que estamos soldando não se move, algo assim. Então, Connor, isso está errado. Então, quando o Connor vai, a primeira coisa que ele faz, ele não olha para o outro, ele olha para o gabarito e eles olharam para isso. Aquela pessoa não poderia ser Então, Connor, digamos que você tenha outro problema e queira fazer outra dança. Você quer fazer outro especialista, eles realmente te dão tempo ou estão apenas... Sim? Não é tipo, não, faça seu trabalho e depois, talvez quando não tivermos trabalho, possamos fazer isso. Então é ótimo aqui. Eles fazem o tanque desde o início. Então mesmo que estejamos apenas experimentando algo novo, vamos nos aprofundar imediatamente. Para o maior, tente e faça perfeito da primeira vez. Se trouxermos, se você tem um tempo limitado que te dizem, você precisa fazer sua melhoria em 5 minutos ou sair. Então depende da melhoria. Então, se eu tiver uma melhoria maior, posso trabalhar o dia todo nisso. E confio que a equipe irá cobrir a meta de participação. So if everyone is walking together, the guys will say, let's make a BO table. And then they will walk on the BO table. And then they will walk on the BO table. And then they will walk on the BO table. So what would you say to the person who, well, making a BO table will take much more time than just doing something? What would you say to that person? E se você misturar com o Jake, o especialista, no primeiro dia, então você fica melhor para o outro para sempre. E aí está, se você fizer direito na primeira vez, você se beneficia para sempre. Isso não é sabedoria ou o que, pessoal? Quero dizer, foi como um momento ahá para mim. Então, se você tivesse que escolher uma palavra para descrever seu tempo passado aqui no City Matters,
Qual seria essa palavra? Criatividade. Então você está sempre pensando. Você não está pensando em fazer cadeiras, você está pensando em como está fazendo as cadeiras e como vai melhorar o processo de fazer as cadeiras. Então, eu acho que a criatividade é uma grande parte do meu trabalho, mais ainda do que provavelmente a soldagem, porque a cultura gera essa criatividade. Estou vendo melhorias no escritório, na solda, e isso está me fazendo pensar em todos os aspectos. Está tudo aberto. Estamos compartilhando ideias entre a equipe todos os dias, o que significa que podemos simplesmente gerar criatividade no nosso diário. Você acabou de me mostrar uma grande lição. Muito obrigado. O gabarito deveria ser... especialista. Manda ver. Cara... E enquanto eu estava passeando pela loja, simplesmente não pude deixar de notar, e isso encheu meu coração com uma grande sensação ver líderes humildes como Ryan e Allison. Eles são de verdade. Dê uma olhada A mentalidade de não desperdício, a cultura de multimentiras está enraizada dentro desta empresa. Pagamos pelo desperdício de plástico, recebemos pagamento pelo papelão, levam o isopor de graça e queimamos a madeira de desperdício nesta máquina aqui. Perdão? Sim, este prédio, sim. Uau! Isso é legal, os pallets e coisas assim. E claro, quando eu vi que os banheiros mais limpos do mundo, eu disse, isso soa familiar, eu preciso ir vê-los. E claro, o que eu poderia esperar, tudo estava claro, tudo era padronizado, estava impecavelmente limpo, sem lixo à vista, muita gestão visual. Era apenas um banheiro de primeira qualidade, onde todos se sentiam orgulhosos de... E esta é a sala de ensino para a loja. Não é de admirar que a loja seja premium. Os banheiros foram o ponto zero de tudo que saiu dali. E o nível de detalhes, olhe para essas prateleiras, eles mesmos as fizeram. Eles até pensaram que quando você está olhando neste nível é plano, você vê a frente daquela prateleira e então o ângulo muda para facilitar a maneira como você olha para ela. E Ryan estava me mostrando uma das últimas melhorias que fizeram naquela semana, que ao invés de ter alguns pinos e grampos na parte de trás, usaram esses botões de plástico e é muito mais fácil, muito mais rápido e agora tem um processo sem complicações. Você manda mensagem de volta? Para mim, 20, 24 minutos reduzidos a 30 segundos. Certo, 24 minutos, certo. É loucura. Tem sido uma grande luta, eu acho, com ter que fazer a mochila. Mas agora isso muda totalmente o jogo. Então, antes você costumava colocar, tipo, pregos todos, sim, o caminho todo, sim. Uma pausa pequenos para... grampos ou pregos, ou o que quer que seja. Mochila de metal. Um pouco de contexto? Certo. Sim, eu só não gosto de fazer. E não faça um comentário ruim, ele não gosta de fazê-lo. Tente fazer o experimento, hein? Sim. Você ideia, tem que... Na verdade, você acha que quando acabou de chegar, teria surgido com esse tipo de ideia até o fim? Até o fim. É completamente diferente da reunião da manhã. Completamente diferente. Aprender. O que a reunião da manhã te oferece. Dá-lhe a liberdade de ser criativo. Diz-nos com qual equipe você está jogando, porque você aprende com isso, então você não vai acontecer de novo. Então, muitas pequenas coisas. O incêndio? Quer dizer... A maior coisa. O trabalho é mais difícil, mas o trabalho é mais fácil de... Espera. Fantástico. Bom trabalho. Então, eu acho que o maior benefício disso... Sim. Estávamos falando sobre isso, para ser sincero. O maior benefício disso aqui... Não vou fazer nada. Não é só ter sucesso, como todos nós somos, mas... Preste atenção. Estaríamos aqui? Você teria um bom emprego agora? Claro, antes você pode ter ficado irritado porque não consegue acertar no skate, ou simplesmente não parece certo, e você está machucado. E estamos atrasados. Na verdade, estou aterrorizado por causa do perigo no designer. Desculpe. Que seja o jogo, qualquer um. Nós não preparamos o Cham para ter sucesso fazendo do jeito antigo. Sim. Uau. Sim, é bom, é uma boa maneira de pensar. Então,
estar pronto como um bombeiro. Sim, um bombeiro não sabe o que vai enfrentar. Ele pode ter que ir e pensa que há um incêndio em um quintal, pode haver um acidente de trânsito, pode ser um incêndio em uma casa ou prédio, então ele tem que estar pronto como um bombeiro. Ele tem todas as suas ferramentas, todo o seu equipamento pronto para qualquer eventualidade. Não importa o que vier, ele está preparado. O dia da equipe não importa qual ano, qual cor, qual traje. Precisa estar pronto. Para qualquer lágrima que você derramar nele, ele está pronto para quebrar. E agora com essa melhoria, ainda mais. Sim, sim. E com essa mentalidade de preparar a estação para qualquer evento que pudesse surgir, encontrei Patty, que ia me mostrar esse diretor e uma de suas novas estações de trabalho, que ele vem melhorando como um maníaco do Lean. Agora você sabe, cada chefe é um processo diferente. Então, eu não vou parar de trazê-los para cá. Quero parar exatamente onde preciso e voltar ao tio. Então, Patty estava explicando tudo que ele modificou para garantir que fosse confortável trabalhar neste local. Olhe para este Poka-yoke que ele fez. Ele fez outro gabarito, ou especialista, para nunca cometer um erro de como essas duas peças de tábuas eram montadas. Ele basicamente continua fazendo a mesma coisa, que é encontrar formas de facilitar sua vida, seja com várias brocas ao lado de onde ele precisa, ou parafusos, ou qualquer tipo de ferramenta. Ele está sempre se certificando de eliminar o menor detalhe que o incomoda. E olhe para esta melhoria, é tão brilhante. Ele estava usando muito sua fita métrica, então muito movimento e tudo mais, e ele criou este gabarito, onde ele encaixa essas tábuas juntas no gabarito e pode saber exatamente qual é a dimensão. Ele não precisa mais estar medindo e garante de que ele receba as chaves certas para montar. Legal? No último domingo, eles estavam usando uma fita métrica. Eles estavam medindo na parte de trás da prateleira. E era isso. Vamos tentar resolver isso. O que eles fizeram lá foram apenas CNCs normais. Eles vêm aqui e tudo mais. Então, coloquei alguns na máquina. Acabei de mover 400. Lá está ele. Então agora eu estou tirando as ervas daninhas. Estou usando o aparador de grama do meu lado. Também o cortador de grama do lado do oceano. Então aqui, Ped está explicando como ele agora tem que fresar, para fresar na dimensão da placa para que você possa ver, e há outro Poka-yoke. E dê uma olhada neste outro gabarito. Ele estava tendo dificuldade para colocar o suporte, e primeiro ele coloca tipo esses pequenos guias para os parafusos em cada uma dessas tábuas. E então ele pega um desses suportes e teve que parafusá-lo, e se não estivesse em uma posição perfeitamente reta, ele se mexia, e isso era apenas doloroso no seu pulso e no seu braço, e isso realmente o incomodava. Então ele disse: e se eu for usar esse tipo de conceito de usar apenas uma única broca para que eu não tenha que ficar indo e voltando? Então ele adaptou aquela broca e veja o que aconteceu. Estou tentando tocá-la rápido para você, mas na verdade, Pat, enquanto estava fazendo isso, já estava pensando em mais melhorias que queria fazer. Eu só queria uma das amostras e ele disse: olha, ele disse, depois ele continua, me dê apenas 30, 40 segundos, traga-me algumas coisas e eu darei uma boa olhada para ver se podemos fazer algo com você. Ele apenas dizia coisas que levavam um homem a agir, e ele ajudaria você a procurar primeiro, depois a promover-se. Tornava tudo. Então a qualidade era valiosa para fazer um conteúdo realmente bom para você. Estamos aqui amanhã, então pode esperar, venha nos ver, somos exatamente assim, então seu tronco estamos aqui. Vem aqui, você começará um novo ponto de tronco. Ele os envia para cá, sim, eles estão montando. Dá-me um emprego e eu juro para você, escuta aqui. Portanto, Pat está demonstrando o trabalho árduo que foi montar esta peça com as duas abas. Precisaram de 2 pessoas e foi um esforço, e alguém teve que pregar e colocar a cola, e ela estava esguichando por toda parte. Foi uma verdadeira bagunça. Então, para preparar as abas, ele tem um gabarito para cada modelo, e cada modelo tem seu nome e sua cor, então já está codificado. É fácil para ele entender com o que está trabalhando.
Agora ele coloca as abas no gabarito, então certifique-se de que está na direção certa. Que está na direção certa. Você não pode errar. Ele está aplicando a cola, usando a gravidade, em uma superfície plana, e ele usa o gabarito agora para segurá-la. E o que? Permite que ele faça? Essas duas peças juntas na mesma altura todas as vezes. Assim, os pregos vão bem no meio desse compensado. Portanto, não há retrabalho ou lixamento de pregos que estão saindo. Do outro lado. Ele coloca os suspensórios e plataforma organizada. E ele terminou. Dê uma olhada nisto. Uma melhoria muito pequena, mas interessante. Ele tinha essa pistola de ar e tinha que dar a volta no banco dele umas 10 vezes por dia. Então ele simplesmente fez um buraco e se ele precisar ir atrás e usá-la, ele pode simplesmente puxar, usar e devolver. É como um dia, sabe? Eu gosto de ir trabalhar, mas, sabe, isso torna tudo melhor e mais fácil. Sabe o que eu quero dizer? É muito gratificante, sabe? Essa é a palavra que eu usaria. Eu estava muito nervoso, sabe? E tímido, quieto, sabe? E demorou um pouco, mas eu cresci agora. Especialmente com as reuniões matinais. Sabe, eu não conseguiria ficar lá em cima e falar, sabe? Enquanto que agora eu posso falar o dia todo porque cresci em confiança. E aí continuo melhorando. E sabe, é isso que quero dizer. Eu gosto de vir para o trabalho. E por anos e anos, em todos os trabalhos que fui, há uma recompensa para todos. É tudo parte da cultura e do crescimento, sabe o que quero dizer? Como uma equipe. É por isso que nossa equipe é provavelmente uma das melhores equipes do mundo. Então, quanto tempo você levou para chegar a este nível? Provavelmente 4 anos desde que comecei aqui. As pequenas melhorias sempre levam a grandes melhorias. Isso não acontece da noite para o dia. Como eu disse, estou aqui há 4 anos agora, mas levou 4 anos para eu meio que crescer e ter confiança e, você sabe, tornar meu trabalho mais fácil. Todas as pequenas melhorias que faço. Leva este grande aqui. Não, todas as pequenas melhorias levam a esta grande. Esta é uma grande melhoria. Porque é assim que você elimina quaisquer defeitos. Este é grande, mas é tão importante quanto etiquetar suas ferramentas. Porque se você não consegue encontrar a ferramenta para fazer seu trabalho, então você vai procurá-la e então você fica atrasado no tempo técnico. Portanto, é importante, tão importante etiquetar suas ferramentas quanto não fazer uma bagunça grande com suas ferramentas assim. Você quer se destacar no seu produto. Sabe o que quero dizer? Tipo, tudo precisa ser perfeito. Se você é uma cadeira, se a comida estiver de boa qualidade, sabe, os clientes vão voltar e vão contar aos amigos. Se alguma coisa, isso fortalece sua equipe. É a cultura também. Sabe o que quero dizer? Tipo, o melhor lugar em que já trabalhei. Você sabe. Eles sempre dizem que querem que seus filhos trabalhem aqui também. E eu acho isso ótimo. E a Alison estava me mostrando um novo sistema que eles criaram internamente para digitalizar, para comunicar todos os processos que estão acontecendo na loja. E isso é muito interessante. Vamos ouvir mais sobre isso e ela pode explicar isso com mais detalhes. E eu também posso ver na ponta dos meus dedos Estamos fora da fábrica. Com as mãos então do pad, eu sei que ele está dia... trabalhando nas cadeiras de sexta-feira, então ele está trabalhando um dia adiantado. Mas se eu for e a cadeira 1 está pronta, 2, 3, ok, estamos indo bem. Isso é uma parte. Algo aconteceu aqui, preciso ir verificar isso como gerente de produção. Ele provavelmente vai ver, ok, posso ver onde estamos. Então agora estamos na cadeira 10. Cadeira 10 está fora da montagem. E é aí que estamos hoje. Então, estamos bem. Estamos indo muito, muito bem hoje. Preciso descobrir o que está acontecendo com esses pedidos de peças. É uma parte que posso entrar e ver, sei exatamente onde estamos na fábrica. Realmente pensando em digitalizar cronogramas de fabricação e produção e como juntamos tudo isso para que seja ao nosso alcance. E onde quer que você faça uma pergunta, é onde a resposta deve estar, não importa onde... Lado errado. Sim, tá bom. Eu sei onde está essa informação, mas também é muito bom para nossos vendedores estarem integrados com isso. No momento temos nosso software de contas Sage integrado com isso. Projetar um mercado de dados. Sistema integrado com isso, porque nosso CRM está integrado desse lado. Assim, pode integrar com muitos sistemas diferentes. Na verdade, este é o caminho a seguir, digitalizar e integrar nossos sistemas. Temos todos esses sistemas brilhantes, mas eles precisam estarem... Integramos o Power BI nisto, assim estamos apenas olhando para cá, em vez de olhar para todos esses diferentes departamentos, apenas olhando diretamente para o seu pneu e vendo, ok, essa é a informação que vamos precisar para a vida.
Alisson realmente me explicou o contexto, o uso profundo de um Kanban e como isso funciona, criando a cultura de Lean e pensadores e melhorias e fluxo. Vai e fale com o gerente de compras e veja. Então, imediatamente, estou fazendo perguntas, estou olhando isso, estou dentro, estou envolvido, está puxando todos para a cultura. E alguém vai, enquanto passa, e vai dizer: ah, posso te fazer uma pergunta sobre isso, Emma? Sim, claro. Sim, porque eles são puxados para o sistema. Eles estão envolvidos e inclinados. Eles estão engajados. É esse engajamento. Apenas quando isso está vazio, para onde eu volto. Eu estou lá. Então, preciso ir para lá para voltar. Sim, e então entramos no nosso hack Então, ali. por exemplo, reabasteça do 3A, fila 3. Onde está... Então, trilhas de migalhas são usadas em todo lugar. E a outra coisa é que a resposta, onde a pergunta é feita, é sempre no ponto de uso. 3A, linha 3. E aqui vamos nós. E então reabasteceremos o estoque. Então, se eu quiser essa peça aqui, e eu usar, eu encho minha caixa amarela, minha caixa de ponto de uso com isso. Esta caixa agora está vazia. O processo é, eu deslizo a caixa de trás para frente, movo a caixa vazia para a parte de trás. Pegue o Kanban, coloque o Kanban no ponto de coleta de Kanban mais próximo, que está bem aqui. Coloque-o aqui. Não preciso pensar nisso. Apenas sim ou E não. alguém é dedicado a pegá-los 2 ou 3 vezes a... Colete coletado. Por que você está roubando? Como acionar um Kanban? Tudo. Se eu sou completamente novo. O que posso fazer aqui? Isso até mesmo significa alguma coisa de algumas famílias de produtos. Todos os M10 são vermelhos, e todos os M8 são azuis, e todos os M12 são verdes, e M05 e 06 estão aqui em cima. Então é apenas essa confirmação visual. E aqui detectei outro uso do programa de propriedade total. Então, neste caso, essas prateleiras com este sistema de 2 recipientes eram de uma pessoa específica, que normalmente usa os itens, e daqui para frente era de outra pessoa. Então é muito legal ver como está dividido. Você tem uma cor Então diferente. isto é um Kanban de autorização. E o que significa um Kanban de autorização é que isso pode ser encomendado. Este é o produto correto para encomendar, mas preciso que o JB ou a Deirdre o aprovem, porque isso é material de marketing. Precisamos assegurar que seja a versão mais atualizada. Você faz isso você mesmo. Eles utilizam suas habilidades e máquinas para fazer todos os tipos de melhorias. Este é apenas um exemplo para a câmera. E Ryan me explicou o que é realmente o Lean. Dê uma olhada nesta dica valiosa. Sim, então eu aprendi isso quando fui ao Yellowtails, há cerca de 5 anos, na verdade. E Michael Althoff, ele realmente me pegou pelo braço, e assim que estávamos saindo, ele disse: Ryan, Lean é sobre crescer e desenvolver pessoas. Eu disse: sim, eu sei, eu entendo isso. E ele disse: não, você não entende, porque você passou o dia inteiro tirando fotos de coisas. Sim, Lean não é sobre as coisas, não são os suportes Kanban, os rótulos, o suporte para a escova na parede. Lean é um sistema para crescer e desenvolver pessoas. E eu estava pensando sobre isso no caminho de casa, no trem e no avião. Eu estava pensando, o que o Michael quis dizer, o que ele realmente quis dizer. Então, fez sentido para mim, um pouco, 2 dias depois, que quando alguém está envolvido em fazer uma melhoria, há muito mais acontecendo ali. A positividade, eles estão ganhando significado, estão ganhando confiança, estão com uma saúde mental melhorada. Todas essas coisas são comuns porque lhes foi dada a liberdade de melhorar continuamente. Então, Lean é realmente apenas uma ferramenta para desenvolver pessoas. Como você viu na Seed Matters, todos estão envolvidos, estão fazendo melhorias, estão engajados, estão surgindo com ideias, estão sendo criativos, mas realmente, eles estão tão engajados, eles estão ganhando muito mais com isso do que apenas os benefícios da melhoria. Isso é o que ele está fazendo por eles mesmos, né? Assim, o Lean é uma ferramenta para crescer e desenvolver pessoas, não é necessariamente um sistema para eficiência. Isso é apenas um subproduto. Então, conheci Charlene com uma ótima atitude e totalmente generosa, que me mostrou melhorias que fez nesta área. Aqui estava a sua primeira melhoria. Veja como ela estava lutando para obter aquela medida neste pedaço de tecido. O quê? Vamos em frente.
certo? Estamos assustadores, tudo bem? Então ela tirou esse obstáculo do caminho com o Boca-Joque. E uma vez que ela marcou isso, adivinha? A próxima melhoria veio porque havia outra coisa que a incomodava também. Ela me explicou como colocar os ilhós nesse pedaço de tecido. Era realmente um incômodo e teve que pedir para outra pessoa interromper o trabalho para ajudá-la. Foi simplesmente Nesse momento, um incômodo. estou tentando mostrar o show. Tenho outro menino para me dar um homem. É grande o suficiente. Então, a primeira reação é ir... Vamos comprar uma máquina que faz esses ilhoses. Mas não. Eles pararam e disseram, bem, como podemos usar na nossa carteira Wisner? Eles ficaram um pouco o pequeno design com a ajuda dos designers e do soldador. Eles juntaram as cabeças e, voilà, fizeram uma ótima máquina com tudo acessível, sem usar as mãos. O pedal faz o trabalho e ela estava adorando. Cada vez que ela fazia ela se lembra de como costumava se esforçar antes e é disso que se trata. O princípio é transferência de energia. Utilização de transferência de energia. Isso garantia que sua energia estivesse sendo usada para adicionar valor, não apenas para segurar a peça no lugar e adicionar valor. Então queremos fazer um gabarito que segure o braço, assim tudo o que precisamos fazer é chegar e adicionar o valor. Não estamos tentando segurá-lo no lugar Fantástico. também. Então a ETO trata realmente de colocar energia para adicionar valor e não segurar a parte que não agrega valor. E este é um ótimo exemplo de como uma melhoria desencadeia uma segunda melhoria e assim por diante. Esta é uma câmara que eles criaram para amolecer o tecido com ar quente e deixá-lo lá por algum tempo para facilitar a colocação do tecido. Então eles demonstraram pela segunda vez com a parte aquecida e foi realmente rápido, muito veloz e sem dificuldades. Então eu visitei o departamento de costura, onde conheci a Everly. E, nossa, ela era uma pessoa generosa, mostrando todas as suas melhorias. Foi fantástico. E ela estava se divertindo muito, me mostrando como antes costumava cortar aquelas correias. E agora com esta super máquina, eles conseguiram, padronizaram a forma como cortam. Olha toda a gestão visual que eles têm. Ela não poderia fazer um corte errado. Ela vinculou a gestão visual à programação da máquina. E veja, ela corta exatamente o que precisa. Ela sabe o que tem. Eles também padronizam, colocando kanbans para poder acionar uma troca de lâminas. E, olhe os materiais padronizados em 3 rolos. 3 diferentes? Não há dúvida. A gestão visual, tornando tudo simples. Simples, simples. Tudo é muito simples neste quadro aqui. A informação. E é só a informação que eu preciso. Eles estavam aplicando verdadeiramente o fluxo de peça única, uma cadeira de cada vez. Bem aqui, eles tinham uma cesta com as instruções sobre o que preparar para aquela cadeira. E somente para aquela cadeira. É por isso que não temos um estoque ou não há inventário. Nós só fazemos conforme a necessidade. Então quando nós, digamos que eu fiz 10 desses, mas fiz errado, quero dizer, isso é um desperdício. Mas se eu só fiz um e fiz errado, posso identificar esse problema imediatamente. Uau, você realmente entende, né? Disso é um dos... Sim, nossa, eu não poderia explicar melhor. E ela estava me mostrando como colaborava com outros membros da equipe. Então isso a estava incomodando essa fita, ela tinha que medir cada uma. E depois ela tinha outra fita ali perto da máquina. Ela teve essa ideia inteligente ao observar as diferentes melhorias que os outros estavam fazendo, ela disse: eu quero uma régua embutida na minha mesa para que não atrapalhe. Telemóvel. Diferente. Porque não há defeito. Está exatamente onde é necessário. E é quando fazemos melhorias aqui, colocamos no nosso grupo do WhatsApp e compartilhamos com todos os outros. Assim, eles podem usar nossas melhorias no local de trabalho deles e nós podemos usar as melhorias deles no meu local de trabalho. Você sabe. Então essa é a vantagem de compartilhar suas informações com outras pessoas. Olha, outro princípio. O que foi? Sistema Kanban. Segunda categoria. Eu deixaria todas as coisas aqui na caixa da frente. Quando isso estiver completamente vazio, eu coloco na parte de trás e trago o que está com o Kanban para frente. Então, o que eu faço é tirar o Kanban, virar e imediatamente carimbá-lo
E o posto deve ir embora para que não fiquemos sem coisas. Isso significa tornar tudo simples. Sabe, tornar isso simples para você, para que eu não fique correndo atrás das coisas. Tudo está ao meu alcance. Fantástico. Então, é disso que se trata. Eu adoro. Eu adoro o nível que ela atinge nisso. É como... Outro princípio que posso ver aqui eram as instruções de trabalho, os padrões de trabalho. Eles até têm códigos QR que os ligavam a um vídeo visual, né? Assim explica. Algumas pessoas conseguem entender as coisas se você estiver falando com elas. E algumas pessoas gostam de seguir uma legenda pequena. Bem, você está pronto para ensinar isso ao Paul Akers, hein? Cara, eu tenho um plano. Ótimo. É prazer em conhecê-lo, sim. Fantástico. Então, bem, no momento, há um lugar para tudo. E tudo está em seu lugar. Muito bem feito. Foi lindo ver tantos conceitos, tanto Ela assumiu muita responsabilidade. Veja aqui, ela até colocava vermelho e verde nos pedais. Tudo está ao alcance das mãos. Ela realmente entendeu os conceitos e aplicou-os, o que é fantástico. E ela estava dirigindo tudo. Não havia gestão dizendo o que fazer. Ela foi treinada, ela foi desenvolvida e aplicou cada conceito de Lean que existia por aí. Foi extraordinário. Em cada caixa. Está na caixa. É o mesmo de novo. Para obter o estoque ou colocá-lo no lugar certo. E não há dicas tridimensionais saindo disso. Que tudo está no lugar, então posso movê-lo para onde eu quiser. E antes tínhamos que subir até aquela prateleira na frente. Um total de 15 degraus para subir e 15 para descer. Então, eram 30 degraus no total. A Madeline foi a primeira a conseguir na máquina dela. Agora, eu tenho a minha aqui, então quando estou costurando um painel, só tenho que trazer isso para cá. Não preciso ir para a frente da As sala. pessoas acham que a Lena é organizada, mas isso estava organizado. Ela estava em uma caixa amarela bonita. Tinha uma etiqueta, tinha uma face. Tinha uma... Eu todos adoro nós esquecemos disso quando estava lá longe. Então, organização não é algo mais para se preocupar. Você poderia se chamar Lean Matters. Você não sabe disso? Eu penso nisso, vou rebatizar vocês. E então tive a grande oportunidade de participar de uma sessão de P&D, onde todas as ideias criativas fluíam e foi simplesmente fantástico. E achei isso super premium, pois eles definiram seus princípios de design, pelo que seguem, para fazer seus novos produtos, assim como identificaram precisamente o que o desperdício significa para eles. Isso foi realmente incrível. Grandes trocas e apenas um pensamento incrível. Eu tive um ótimo momento e aprendi muito. E espero que este vídeo possa ajudar outros a obterem mais desses aprendizados importantes que estou levando comigo.